Olá pessoal, esse vídeo é sobre o funk, um estilo que é amado e odiado, mas que chega a atrair para os seus bailes mais de 1 milhão de pessoas. Representa a cultura popular brasileira. Mas o que é popular? O que é feito ou o que é assistido pelo povo? E o funk, ele tanto é produzido quanto é assistido, mas passa por uma profunda discriminação. Já houve inclusive uma tentativa de criminalizar esse estilo que é também musical. Mas hoje ele é reconhecido internacionalmente como um exemplo da cultura eletrônica brasileira. Tem mais de 40 anos e por isso nós vamos estudar. O funk surgiu no século passado, na década de 60, nos Estados Unidos da América. Ele é uma combinação de uma série de ritmos negros como o blues, o gospel, o jazz e o soul. Tem uma batida constante dentro de um ritmo dançante. E o grande nome? James Brown. Quem nunca dançou ao som de I Feel Good ou de Sex Machine? São músicas presentes em cenários nas baladas do território brasileiro. Ele surge dentro de um contexto extremamente interessante que estava rolando dentro do mundo. A década de 60 foi marcada por uma série de movimentos sociais, na luta contra a discriminação racial, sexual, de gênero e vai por aí afora. E o funk, como não poderia deixar de ser, ele está inserido dentro deste contexto. Um contexto de luta contra a discriminação. E no caso específico do funk, que rolava nos subúrbios norte-americanos, era a luta da discriminação da população afrodescendente, que traz a público o quanto ela era discriminada e o seu desejo e a sua luta de ser reconhecida e tratada de forma igualitária. Está dentro do contexto dos movimentos de maio de 1968. E se você pensa que isso rolava só no território norte-americano, você está muito enganado. Porque aqui no Brasil não era muito diferente. Na década de 60, o Brasil vivia uma ditadura militar. Nós tivemos 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E a ditadura militar, ela vai seguindo linhas das mãos, onde ela começa pequenininha e meio envergonhadinha, vai crescendo e fortalecendo. O governo do Médici foi o governo onde nós temos o auge da ditadura militar. Depois, por uma série de motivos, ela vai enfraquecendo. Se a gente pode contar os presidentes militares, os dedos de uma mão, o tempo que ela durou, não. A ditadura durou 21 anos no território brasileiro. Um período de opressão, de tortura e de forte concentração de renda. Ou seja, empobrecimento da população brasileira. E se alguém disser para você que não foi bem assim, que é legal, ditadura, fala para consultar os livros de história. Se essa pessoa não acreditar em livros de história, fala para ela ver as estatísticas. Se ela não acreditar em estatísticas, conta para ela que o presidente Médici veio a público e disse: o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Vamos deixar o bolo crescer. Quando o bolo crescer, nós vamos dividir. Mas durante a ditadura militar, em nenhum momento a população brasileira recebeu um pedaço deste bolo. Se mesmo assim essa pessoa não acreditar e achar que a ditadura é legal, aí é uma outra história que não dá mais pra gente discutir aqui. Mas o que é que a ditadura tem a ver com o funk? Porque dentro deste mesmo período, enquanto o funk rolava em território norte-americano, aqui no Brasil, um cantor com uma vida cheia de controvérsias e de discriminações vai fazer uma apresentação. E ele vai lançar dentro da onda norte-americana de Black is Beautiful a ideia de que negro é lindo. Ele, de uma forma muito polida, educada, mesmo porque a gente estava em plena ditadura, ele faz um discurso dizendo o seguinte: eu espero que o meu filho, quando ele crescer, ele não precisa mais discutir e viver esta situação. Se vocês não sabem, eu estou falando do Wilson Simonal. E é aí que a gente tem o movimento Black Power, desta ideia de que Black is Beautiful e mais do que tudo isso, de que a música pode ser um instrumento de conscientização de uma população que a vida inteira foi oprimida. Na década de 70, o Canecão era uma churrascaria. Big Boy e Ademir Lemos
resolveram colocar música nessa churrascaria. É a propagação do disco de vinil, temos aparelhos de som extremamente potentes, e desta forma eles tocam de James Brown a Beatles. O local bombou. Chegou a atrair cerca de 5.000 pessoas. Eram chamados bailes da pesada. E a galera ia dançar e cantar as músicas internacionais que rolavam neste período. Ao mesmo tempo, o mundo vivia em Portugal a Revolução dos Cravos, o processo de independência das colônias portuguesas. E o Brasil? O Brasil vivia o milagre econômico do Delfim Neto. E no milagre econômico nós vamos ter concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. O salário mínimo perdeu o seu poder de compra. E não reclamem comigo não, porque não sou eu que estou falando isso não. É o IBGE. Vão consultar as estatísticas para perceber o que está ocorrendo no Brasil neste período. Ao mesmo tempo, a gente tem a crise do petróleo e o surgimento da OPEP. O preço do barril do petróleo triplica. E é em todo este cenário que o Black Music começa a explodir no território brasileiro, atraindo toda esta galera. E dentro deste processo de crescimento da MPB, quem controlava o canecão resolveu mudar a situação. A partir de agora, uma intelectualização do local com a MPB. Ué, mas o vídeo não é sobre funk? Cadê os pancadões, os bailes de corredor, a emoção? Calma, nós vamos chegar até este momento. Em 1971, uma mulher branquinha, baixinha, apimentada, entrou no palco do Maracanãzinho e cantou. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor. Quando a Elis Regina cantou isso, Tony Tornado não se conteve e invadiu o palco levantando as mãos. Movimento Black Power dos Estados Unidos. Era a referência concreta. Na mesma hora, ele foi algemado e preso aos gritos de toda a galera. Os bailes da pesada foram expulsos do canecão, entrou a MPB. Mas eles se espalharam por todo o território brasileiro. E acabaram se dividindo. O rock dos chamados cocotas, o sul do movimento black, do Black Music. E é dentro deste contexto que surge o Black Rio, com toda a sua estética diferenciada. Cabelo afro, o pisante, que era um sapato de plataforma colorida, e as calças justas. E todo o movimento e o processo de conscientização, porque a Sul Grand Prix começou a misturar música, esporte e conscientização da população negra. Tinha que ter esporte para dar uma disfarçada por conta da ditadura. O Jornal do Brasil achou extremamente interessante e fez uma reportagem sobre este movimento Black Rio. Logo depois da reportagem, muitas pessoas foram presas. Mas surge um debate extremamente importante e interessante sobre esse movimento que está proliferando no território brasileiro. Falando da música Black is Beautiful, que a Elis Regina cantou. Ela foi composta por Marcos Valle, um homem branco. E na prática o que ele está fazendo é uma mudança de paradigma. Falei bonito, não é verdade? Que história que é essa? A estética negra, que sempre foi considerada como feia. No mercado afetivo, a preferência sempre foi para o branco. Então ele faz essa mudança de paradigma. Tá vendo? A Black Music invadiu o Brasil nos embalos do Sul. Surge um grande debate a esse respeito. Seria este movimento um movimento de apropriação cultural? O Hermano Viana fala uma coisa bem interessante a esse respeito. Ele diz: baile funk é a comprovação como elementos culturais de procedências diversas, autênticos ou não, podem se combinar, gerando novos modos de vida e novas formas de cultura. Isso tudo vocês estão vendo? E a gente tem uma grande propagação destes bailes por todo o território brasileiro. Em São Paulo, o Chic Show foi um grande representante. Em Salvador, o movimento ganha um processo de conscientização, revitalizando o afoxé
e acaba surgindo o Ilê Aie. Na prática, a gente pode considerar o Sul como rito de passagem. E um rito de passagem para o crescimento e o desenvolvimento dos bailes funk e de todo um processo cultural inserido não apenas em uma história, mas num processo de revitalização e de conscientização da população negra brasileira.